Bom, seguindo aqui, aquelas distorções na energia dos orbitais que eu tinha falado antes, elas são observações experimentais. E aqui tem um pequeno exemplo que não é de todas as distribuição eletrônica dos átomos, né? Mas essas distorções, como essa de o orbital 4s ser menos energético que o 3D, elas se repetem, né? E então e uma coisa que é importante a gente sabe, conseguir fazer a distribuição eletrônica considerando quais são os orbitais mais energéticos de um átomo, porque é isso que determina suas propriedades. Então, essas distorções aqui, elas existem, e a gente precisaria então decorar qual a sequência de distribuição eletrônica para se usar em nos elétrons de um átomo, né? E é difícil decorar essas distorções. Daí então que se inventou esse diagrama de distribuição eletrônica. De modo que a pessoa que escreveu o diagrama, inicialmente ela escreveu ele de forma, como é que eu vou dizer, bem organizadinha, que seria camada 1, né, o nível 1, que é o nível K, a gente chama de número quântico 1. Então, o primeiro nível, a gente consegue comportar dois elétrons, né? Então, esse nível aqui, a gente vai ter os orbitais 1s. Já o nível 2, que é a camada L, a gente consegue comportar 8 elétrons. Então, a gente vai ter o orbital 2s e orbitais 2p. O nível 3, a gente consegue comportar 18 elétrons. Então, a gente tem os orbitais 3s, orbitais 3p e orbitais 3d. Isso dá 18 elétrons. Já no nível 4 e nível 5, a gente consegue comportar 32 elétrons. Então, nesses níveis, teremos, no caso do nível 4, teremos orbitais 4s, 4p, 4d e 4f. E no nível 5, orbitais 5s, 5p, 5d e 5f. No nível 6, a gente consegue comportar 18 elétrons. Então, temos orbitais 6s, 6p e 6d. E no nível 7, conseguimos comportar 8 elétrons. Orbitais 7s e orbitais 7p. Vejam que se a gente pensar no que foi escrito em preto aqui, a gente está fazendo uma distribuição bem organizadinha da toda a capacidade de elétrons que cada nível comporta, e estamos escrevendo em ordem crescente de energia, porque teoricamente os elétrons sempre vão entrar em órbitas menos energéticas, que esse é o estado me faltou a palavra agora, estável do átomo, né? O átomo está na situação estável quando os elétrons estão no menor possível energia dentro do átomo, né? Então, por isso então que a gente sempre começa a preencher, a gente sempre na lógica é colocar primeiro preencher os orbitais s, para depois os p, para depois os d, para depois os f. Então, o que está escrito em preto aqui é a coisa organizadinha. Só que como existem as distorções observadas experimentalmente nessa distribuição energética, alguém que dizem que esse diagrama de Linus Pauling, mas na verdade não é, nem sei quem é a autoria disso, alguém montou esse diagrama aqui, escrevendo tudo de forma organizadinha, só que aí traçou essas diagonais. De modo que se tu seguir a sequência das diagonais, tu abrange praticamente todas as distorções. Então é por isso que existem essas diagonais aqui. Porque se tu seguir as diagonais, tu vai absorver todas as distorções observadas experimentalmente, certo? Então, percebam aqui que na minha sequência aqui, o primeiro orbital é o 1s, tá certo. Depois a gente viria para o 2s, tá certo. Depois viríamos para o 2p, tá certo. Depois viríamos para o 3s, tá certo. Depois do 3s viríamos para o 3p, tá certo. E aí a distorção mostrou que depois do 3p tem que ser o 4s. Então vejam que depois do 3p a gente não seguiu para a direita aqui, ó, a gente veio para cá, ó, 4s. E só depois a gente começou a preencher o 3D, e assim por diante, entenderam? Então, esse diagrama de distribuição eletrônica é o que é usado no ensino médio, direto, e ele acerta a maioria dos casos. Só que aqui na disciplina, como a gente está estudando, é um curso de graduação, eu vou tentar mostrar para vocês mais adiante, aliás, algumas exceções, e tem outras, eu vou mostrar só algumas, tá? Mas então, existem situações onde seguir essa regrinha aqui a gente erra. É isso que eu quero deixar claro, tá? Mas, de modo geral, a gente vai seguir essa regrinha aqui. Eu aqui na disciplina, eu vou seguir essa regra também, tá? Então, seguindo essa regra aqui.
Bom, quando a gente vai fazer então a distribuição eletrônica nos átomos, é simplesmente, vamos supor que um átomo tenha 4 elétrons, então eu vou colocar 2 elétrons no primeiro orbital 1s, porque cada orbital cabe 2 elétrons, né? Então a distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2. Acabou a distribuição eletrônica, entenderam? Só que na hora de fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que seguir duas regras. A primeira é seguir o princípio de exclusão de Pauling, que nos diz que, no máximo, cada orbital só comporta 2 elétrons. É por isso, então, que eu botei 1s2 e 2s2, entenderam? Não existe 1s3, que dirá 1s4, s5. Então, sempre, no máximo, existem 2 elétrons num orbital. E lembrando que cada elétron tem que estar num spin oposto ao outro, né? E a segunda regra para fazer distribuição eletrônica é chamada regra de Hund, que é o seguinte: vamos supor que um átomo tivesse 6 elétrons, então eu faria 1s2, 2s2, já dá 4, e depois seria 2p2, entenderam? Ó, dá 2 mais 2 mais 2 dá 6. Só que como que eu distribuiria esses 2 elétrons no orbital p? Eu distribuiria desse jeito, colocando um elétron com um spin e outro elétron no mesmo orbital? Não. Como os elétrons se repelem, o fato deles terem spins opostos é só para tentar diminuir a repulsão de cargas iguais, porque os dois são negativos. É óbvio que se dois orbitais tiverem que ocupar o mesmo nível energético, é óbvio que eles vão sempre tentar ocupar um orbital que não tinha ninguém, entenderam? Então eles vão fazer uma outra órbita. Então, eu gosto de explicar isso aqui como se fossem, sei lá, tu tem 3 pistas para correr, e aí chega um primeiro corredor para correr numa pista. Ele escolhe qual das 3 vai correr e corre. Quando chegar o segundo corredor para correr na mesma pista, aí então ele vai pensar assim, pô, tem 2 pistas sobrando, vou correr na mesma pista, tentar me atrapalhar com esse outro cara correndo na mesma pista. Então ele vai lá e ocupa uma pista vazia. E assim por diante. Quando chegar o terceiro corredor, ele vai usar a terceira pista que está vazia. Aí só depois, quando chegar o quarto corredor, aí não tem escolha. Aí então ele tem que ocupar uma pista que já tem alguém correndo. E aí muito provavelmente ele vai fazer um circuito diferente. Se o cara corre para um lado, ele vai tentar correr do lado oposto, para não se atrapalharem mesmo, né? Na hora de um ultrapassar o outro, sei lá o quê. Entendeu? É um exemplo idiota aqui, mas para ter uma lógica para vocês, tá? E esse princípio aqui de distribuição, então, a gente chama isso de regra de Hund. Sempre, então, distribuímos elétrons, de modo que se existem possibilidade de o elétron fazer um outro orbital, ele vai fazer esse outro orbital. Aqui eu vou fazer também um discurso aqui, um parênteses na explicação. O que normalmente o professor de Química explica? A gente coloca um elétron num orbital, primeiramente, e aí depois, quando chegar o segundo elétron no átomo, a gente tem 2 orbitais vazios. É esse discurso que eu quero fazer. Essa expressão orbital vazio é uma coisa meio maluca, porque não, na real, se tu pensar, não existe orbital vazio. Porque quem faz o orbital é o elétron. Se não, por exemplo aqui, não tem nenhum elétron fazendo esse orbital, então não é um orbital vazio. Ele é um espaço vazio no ar, entendeu? Então é um espaço vazio, não é um orbital vazio, né? Porque quem faz o orbital é o elétron. Eu já falei que o ventilador, se tem as hélices paradas, tu liga o ventilador, as hélices fazem um orbital. Pois é, mas e se eu pegar e arrancar as hélices do ventilador? Tem um orbital vazio das pá? Não tem, nem pá tem ali. Entenderam? Então, é isso. E aqui então, seguindo então essa explicação aqui, eu vou começar a pegar as mesmas distribuições eletrônicas que está como exemplo lá no Atkins, mas aqui vocês vão exercitando em casa, com outros átomos, né? Então, os primeiros 2 átomos aqui, os mais simplesinhos, que é o orbital, o átomo hidrogênio e o hélio, o hidrogênio tem número atômico 1, então ele tem um elétron. Qual seria a distribuição eletrônica do hidrogênio? 1s1. O átomo do hélio tem número atômico 2, então como ele está na forma neutra, né, na tabela periódica, se ele tem 2 prótons, ele tem 2 elétrons. Então, qual seria a distribuição eletrônica do hélio? 1s2. Então, eu colocaria um elétron no orbital s e o segundo elétron teria que vir com um spin oposto, entenderam? É bem simples, né?